Sabe quando você termina de ler um quadrinho e você se pergunta, por que eu não li isso aqui antes? Então, esses dias eu tive essa sensação ao terminar de ler Wolverine e Destrutor Fusão, que é um baita quadrinho da Marvel que eu vou comentar aqui no vídeo de hoje. E assim, já tô me adiantando aqui falando que o quadrinho é ótimo, então nem fiz um mistério para dar para vocês a minha opinião desse quadrinho. Já falei aqui que é ótimo, mas enfim, eu vou daqui a pouco fazer a resenha aqui sobre essa obra, só que eu só gostaria de lembrá-los antes que, nesse exato momento, essa obra está em pré-venda na Amazon, então eu vou deixar o link ali embaixo, caso você ainda não tenha sua cópia de Wolverine e Destrutor Fusão, caso você não tenha lido e esteja interessado em ler, ou caso esse vídeo aqui te convença a ter uma cópia dessa obra aí nessa estante. Vou deixar o link então ali embaixo. E lembrando que sempre que você compra qualquer coisa pelos links do Soco Foguete, você ajuda muito o meu casamento a sair do papel e também ajuda esse canal a crescer. Wolverine e Destrutor Fusão foi uma minissérie em 4 partes lançada originalmente lá nos Estados Unidos entre 88 e 89 e lançada aqui no Brasil na íntegra em 89. Esse quadrinho foi escrito pelo Walt e Louise Simonson e desenhado, na verdade ele foi ilustrado / pintado pelo John J. Muth e pelo Kent Williams. Nesse quadrinho nós temos aqui dois amigos, dois mutantes, dois X-Men, numa aventura que ela não parece assim uma aventura simples de super-herói. Ela parece muito mais um thriller noir de ação no período da Guerra Fria do que uma história de super-heróis em si. Então acho que é por isso que esse quadrinho é tão maneiro. É sério, aqui a gente tem de tudo. A gente tem agente duplo, a gente tem até acho que agente triplo, nós temos assassinos russos, personagens dúbios, situações geopolíticas, mundo globalizado, tem tudo que um thriller de espionagem precisa, mas com superpoderes. A história começa com o Wolverine e o Destrutor no México e em determinado momento eles são emboscados por espiões / soldados russos. E eles precisam ali entender o que está acontecendo, eles precisam literalmente correr pelas suas vidas e eles precisam descobrir onde aquilo vai chegar, porque a trama que eles se veem ali, a trama em que eles acabam caindo parece ser muito maior do que ela aparenta a princípio e eles têm que ir puxando esse fio e vendo onde isso vai chegar. E essa dupla aqui escolhida para protagonizar o quadrinho é muito maneira porque eles têm um contraste muito bom. Enquanto o Wolverine é aquela criatura selvagem, brutal, que resolve tudo na base da porrada, nós temos aqui o Destrutor, que tem aqui uma certa inocência, tem uma certa... acho que inocência seria uma boa palavra, e ele é mais calmo, ele é mais tranquilo e ele tenta resolver as coisas mais na base do diálogo do que na base da porrada. Então esse contraste entre os dois personagens é muito legal e adiciona uma camada a mais aí na história. A história, como eu estava falando, é um thriller político que envolve aqui uma certa ameaça nuclear, que envolve aqui nosso vilão, que é o Fusão. E assim, ela é uma história de adultos, escrita por adultos para adultos. Não que ela apele para violência, embora tenha violência, mas ela não apela para isso, não apela para sexo e outras coisas, mas ela é uma história que tem ela precisa de uma certa bagagem do leitor. Então não sei se leitores muito novos aproveitariam a história aqui na sua totalidade, porque ela de fato não é uma história regular da Marvel. Inclusive, já falando disso, quando ela foi lançada, ela não saiu na linha regular da Marvel, ela saiu no selo Epic Comics, que era um selo autoral. Então os autores aqui, tanto artistas quanto os escritores, tinham liberdade para fazer o que eles quisessem com os personagens. Então é por isso que Fusão é tão diferente daquilo que nós vemos em outras revistas da Marvel, porque os criadores da história não tinham amarras. E quando eu falo que o leitor precisa ter uma certa bagagem para ler isso aqui, não é bagagem de cronologia, mas é uma bagagem do mundo real mesmo. Precisa entender um pouco do contexto da Guerra Fria, um pouco do que estava acontecendo nos anos 80 com relação aí aos Estados Unidos e com a Rússia, talvez entender um pouco de Glasnost e Perestroika e por aí vai. Aquela tipo de matéria que a gente não prestava muita atenção na escola, ali no ensino médio, então você vai precisar entender um pouquinho disso para aproveitar melhor esse quadrinho. De qualquer forma, esse quadrinho, embora exija uma certa bagagem para entender a trama, ele tem uma estrutura relativamente simples. Nós temos os nossos personagens inseridos aqui em uma ação frenética e desenfreada, onde eles precisam correr pelas suas próprias vidas. Nós temos uma certa separação dos dois personagens principais em determinado momento,
onde nós vamos vendo duas tramas correndo separadas, a trama do Wolverine voltada mais para ação, enquanto que a trama do Destrutor é uma coisa mais noir, uma coisa mais de uma investigação assim que está acontecendo, e depois nós vamos vendo como essas duas histórias vão colidir e como tudo vai ser amarrado. Não é uma história que tem uma trama muito complexa, mas ela tem um cenário que exige aqui um certo conhecimento histórico. E além desse quadrinho ter bons personagens, ter essa boa história que eu falei, ter um ótimo plano de fundo, nós temos ainda as pinturas / ilustrações que são assim, são um esplendor à parte. O John J. Muff e o Kent Williams, eles realmente se empenharam nesse quadrinho. Tem alguns quadros que são feitos que a gente, assim, dá vontade de emoldurar. A arte, ela é pintada de uma forma que é extremamente precisa para parecer confusa, sabe? Não é uma arte que é confusa, não me entenda errado, mas ela é uma arte que ela é feita de forma a parecer meio expressionista, em determinados momentos ela é meio abstrata, mas tudo é feito de propósito e isso ajuda a criar um clima único para essa HQ. Às vezes o tom parece meio lúdico, às vezes parece meio fantástico, às vezes puxa meio que para uma coisa meio de horror, de violência. Então, a cada quadro nós vamos tendo, assim, algumas sensações. E, cara, é realmente único o que é feito aqui. As estilizações também são feitas na medida certa, como eu disse, isso aqui puxa um pouco pro expressionismo. Então, principalmente o Wolverine é retratado aqui como um animal, assim, meio desproporcional. O Fusão também é retratado de uma forma grotesca. Cara, não sei explicar direito, porque eu não sou muito bom com arte, mas isso aqui é muito bom. Além de que os cenários, os ambientes, tanto os abertos quanto os fechados, os planos de detalhe, a violência gráfica, tudo é muito bem feito aqui. Wolverine e Destrutor Fusão é um quadrinho que está no gênero mainstream de super-heróis, mas que se destaca do resto porque ele foi feito de forma completamente autoral e sem as amarras convencionais que outras histórias de super-heróis têm. É uma HQ ousada, emocionante, política, que exige um pouco do leitor, mas que quando você mergulha nela, você consegue aproveitar tudo que foi apresentado na obra. Como eu disse, esse quadrinho está em pré-venda agora nesse momento lá na Amazon, no dia em que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos, está em pré-venda. Ele tem aí 208 páginas, está custando R$ 79,90 no dia que eu estou gravando. Não sei se depois vai ter um desconto ou tudo mais, mas assim, eu acho que não é um preço muito salgado pelo que foi feito aqui. É um preço salgado, mas tudo está salgado ultimamente, mas eu acho que essa obra realmente vale a pena ser comprada. Enfim, minha gente, eu acho que é isso. Queria falar para vocês sobre Wolverine e Destrutor Fusão, fazer essa recomendação de leitura. Se você já leu, por favor, deixe seu comentário ali embaixo. Se você não leu e está, sei lá, ansioso para ler, comenta também. Eu vou adorar conversar com vocês sobre esses assuntos. Deixa ali embaixo seu joinha se você curtiu esse vídeo. Aproveita para se inscrever aqui, caso não seja inscrito ou inscrita. E eu acho que é isso, minha gente. Esse aqui foi mais um Soco Foguete. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Meu, Tortuguita é bom, mas daí inventaram a barra de chocolate de Tortuguita e, bicho, isso aqui é uma perdição, porque a Tortuguita você comprava uma e comia de boa. Agora você compra uma barra inteira de chocolate de Tortuguita, aí é complicado mesmo, bicho.